Muito boa tarde, pessoal do nosso grupo Os Mensageiros. Muita paz, muita serenidade e vamos dar prosseguimento ao estudo desse livro maravilhoso, fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Pergunta 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Nós já vimos que errante não significa espírito que perdeu o rumo. Não. Estão lá aguardando uma nova oportunidade para reencarnar uma nova vivência. E eles respondem, então, que mais ou menos, segundo os méritos de cada um. Portanto, eles sofrem as paixões, como nós todos temos nossas paixões, e na tela seguinte nós vamos explicar melhor. Cujos germes conservaram ou são felizes, segundo a maior ou menor desmaterialização. Tudo que estiver sinalizado em amarelo, a explicação vem na tela seguinte. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca meios de atingir aquilo que ele precisa, não é, em termos de evolução, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade. E isso é assim como que, não punição, nós não aceitamos esse termo, mas como uma necessidade. Não é? Ele só encarna quando os mentores espirituais entenderem que há uma necessidade de reencarnação. Os espíritos comuns, como nós não temos essa capacidade. Espíritos felizes que já evoluíram bastante, esses sim, eles reencarnam quando eles querem, e assim mesmo em missões de elevado alcance social, moral e intelectual. Vamos em frente? Aqui então vamos entender, pessoal, o que é paixão. Porque normalmente todo mundo leva a paixão para o sentido passional. Essa paixão que faz com que homens e mulheres se apaixonem de maneira violenta, acabando muitas vezes em tragédias. Não. O princípio das paixões, segundo a doutrina espírita, é um estado natural que pode ser mal em si mesmo. Vamos analisar. Não. A paixão está no excesso, acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É verdade. Quando uma criatura, homem ou mulher, se apaixona realmente por uma disciplina, por alguma coisa que possa beneficiar a humanidade, uma comunidade, os espíritos do bem, eles ajudam, eles estão presentes. Então, a paixão nesse sentido, ela leva a criatura humana a levar para frente aquilo que ele tem no coração. Caso do Allan Kardec, por exemplo, que tinha uma paixão extraordinária pela doutrina espírita e que deu toda a sua vida em função da doutrina espírita. Agora, é no abuso que é a causa do mal. Quando homens e mulheres abusam dessa paixão, não é? Muito mais para o lado passional, então a coisa não dá certo. E aqui nessa ilustração que colocamos ao lado, as paixões são como um corcel, ou seja, um cavalo de raça, que só tem utilidade quando governado e se torna perigoso desde que passe a governar. É verdade, um animal desses tem as rédeas seguras do domador, daquele que está comandando, é um perigo de atropelar e de provocar grandes confusões. Vamos lá. E nós colocamos aqui para mostrar a desmaterialização.
Muitos pensam, ah, desmaterializar é pegar uma coisa física, concreta, e fazer desaparecer. Na mediunidade, isso é possível. Grandes médiuns já fizeram esse processo de desmaterialização e que está constando em livros. A literatura espírita é farta nesse sentido. Agora, aqui nós queremos mostrar que a desmaterialização não é física, é espiritual. Na medida em que formos misericordiosos, atenciosos, fraternos para com os outros e seus problemas, é natural que estaremos evoluindo, crescendo na direção do nosso Pai. Esse é o processo de desmaterialização, deixando de lado as picuinhas da vida, não é? Problemas de dinheiro, de glória e de poder, isso aí a gente tem que deixar de lado porque vai ficar aqui mesmo. Nós temos que levar para o outro lado da vida as virtudes, isso sim que importa. 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos, e aqui os mundos que ele se refere a mundos materiais, porque no mundo espiritual são planos, são colônias. Então, os espíritos respondem conforme. Esse conforme, quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria. É verdade. Nós sabemos, através de obras clássicas da doutrina espírita, e mesmo de André Luiz, que veio depois e trouxe bastante informação, nós sabemos que o desligamento da alma ou do espírito do corpo físico é delicado, é um processo, às vezes, longo, e pertence ainda ao mundo em que viveu. Portanto, ele não está desligado, ele ainda tem algum centro de força que o liga à matéria e ele viveu, não é, nesse mundo, no mesmo grau, não é, sei lá, conforme a sua existência, se é boa ou má, a menos que durante a sua vida tenha se elevado. Quando o espírito se eleva, está amadurecido, o desligamento é rápido e suave. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores. Sim, desligado, ele pode ir em visita a esses mundos superiores, sempre acompanhado de mentores que vão lhe dar alguma informação a respeito, mas passando assim como um estrangeiro, né? Vai lá dar uma olhada, um visitante, um turista. Nada mais faz do que entrever esses mundos, e é isso mesmo que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitar. Esses mundos são maravilhosos, pessoal. Quem assistiu aos filmes Nosso Lar 2, Os Mensageiros e outros livros, outros filmes maravilhosos, eles sabem do que nós estamos falando. E aqui então, do lado, nós colocamos uma ilustração para mostrar para vocês o mecanismo da morte corporal, porque o espírito não morre. Ele depois que é criado, ele é imortal. Então, como é que ocorre? Os fluidos vitais que nós temos em nosso corpo, eles vão se esgotando. Aqui está deterioração, mas não é deterioração. O fluido vital não se deteriora, ele se esgota. E se esgotando, ele causa exaustão no corpo físico, que não recebendo mais, não tendo mais esse fluido que animaliza, que dá vida ao corpo físico, ele falece e então há o desligamento do espírito, ele abandona o corpo, que o corpo já não oferece sustentáculo para a sua vida no plano material. Então, há destruição do corpo físico pela deterioração normal, não é? E essa deterioração permite, então, o desligamento do espírito. É isso aí, pessoal. Vamos em frente, estudando, aprendendo,
E nós não estamos entrando em detalhes, pessoal, por causa do tempo, porque o estudo ficando muito longo, as redes sociais, é difícil de colocar em redes sociais. Muito bem, vamos em frente. Finalmente, a última pergunta. Os espíritos já purificados, vejam bem, purificados, vêm aos mundos inferiores, vêm frequentemente a fim de os ajudar a progredir. Essa é a missão dos espíritos superiores. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos sem guias para os orientar. É por isso que, de tempos em tempos, Deus permite que grandes espíritos, no sentido moral e intelectual, ele venham a esses mundos inferiores como nós para trazer a luz. Foi assim que veio Jesus para trazer a moral intelectual, para, enfim, fazer com que a nossa humanidade progrida moralmente, intelectualmente, a nossa humanidade está muito bem adiantada, mas no plano moral ainda é muito atrasada. Então, era isso que nós tínhamos para essa nossa quente quarta-feira. Fiquem todos na paz de Deus e vamos continuar, pessoal. Vamos ler, vamos nos aprimorar, porque as virtudes nós levamos, os bens materiais ficam por aqui. Até mais e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.